Bom, boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais uma aula de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Hoje nós vamos falar sobre dois temas, né? Nessa aula eu vou matar duas sessões. A sessão que a gente fala sobre cadeia de relacionamento e a outra é comportamento da cadeia de suprimentos. Beleza? Então, o pessoal está chegando, estou aceitando o pessoal aqui na aula. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre cadeia de relacionamento, né? Nós falamos sobre cadeia de abastecimento, de fornecimento. Agora, nós vamos falar sobre cadeia de relacionamento. Do que trata essa sessão que a gente vai ver hoje? Então, vamos lá. O objetivo básico de uma cadeia, né, de suprimentos, a gestão dessa cadeia, né, que envolve aí, como nós vimos aí, vários fornecedores, várias etapas. Então, é uma cadeia que envolve desde lá o produtor, quem fabrica a matéria-prima, quem transporta, quem produz, quem consome. Então, é toda uma cadeia de suprimentos. Então, o objetivo básico desse gerenciamento é que a gente possa maximizar a sinergia entre toda essa cadeia produtiva, tá? Com que principal objetivo? De atender a última ponta dessa cadeia, que somos nós, os consumidores finais, beleza? E é claro, de maneira mais efetiva, tá? Então, a gestão, né, da cadeia de suprimentos, ela trata dessa integração holística dos processos, tá? E dos negócios, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho as definições, né? Quando eu falei aqui de maximizar a sinergia, né? O que é sinergia, né? Quando os processos, as pessoas, as empresas estão em sinergia, o que significa isso? Então, sinergia é quando duas ou mais pessoas ou mais empresas, elas agem da mesma forma para atingir, né, um bem comum, um determinado objetivo, tá? Então, ou seja, eu estou unindo forças, tá? Estou em conjunto ali, seja com mais pessoas ou empresas, a fim de atingir um determinado objetivo específico, beleza? Então, ou seja, é uma ação, é um esforço, é um trabalho simultâneo, né? Que acontece junto, é cooperar, é você estar coeso, tá? Então, é você fazer um trabalho de maneira associada, beleza? Com o objetivo aí de um bem comum. E quando a gente fala aqui, né, que a gestão, né, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, o que trata, né? Ele tem mais aí uma integração holística dos processos de negócios. Então, o que é uma integração holística? Então, significa eu observar a totalidade, eu considerar o todo, né, levando em consideração as partes e as suas inter-relações. Então, aqui na sinergia, onde eu tenho duas ou mais pessoas agindo em conjunto, na integração holística, eu procuro olhar a cadeia como um todo, de forma macro, tá? Também objetivando aí alcançar os resultados comuns entre todo mundo, beleza? Vamos lá, tá chegando mais alunos aqui. Então, vamos relembrar aquele caso da cadeia de suprimentos que nós falamos aqui, aquele exemplo do cafezinho, né? Lembra? Que é servido na padaria, perto da sua casa, aí ou da faculdade. Qual que é o foco principal? O foco está no cliente que vai tomar o cafezinho, beleza? Então, ou seja, dessa maneira, todas as etapas, né, desse processo, eles devem trabalhar em sinergia. Para quê? Para que o produto final chegue de maneira adequada e do gosto do consumidor. Então, nessa cadeia onde eu tenho quem planta, quem colhe, quem faz o manejo do café, quem embala, quem entrega, quem produz, todas essas etapas aqui, elas devem trabalhar em sinergia. Para quê? Para a gente atender isso aqui, ó. Para a gente atender aqui o consumidor final da maneira mais eficiente possível.
beleza? Então, para que essa contribuição seja efetiva, é de fundamental importância aí que a gestão de todo esse processo, a gestão de todas essas etapas, ela seja realizada de maneira sincronizada entre as empresas parceiras nessa cadeia. Então, veja, quando a gente parar para tomar um café, vamos continuar no exemplo aqui, provavelmente poucas pessoas vão imaginar quais são os parceiros envolvidos nessa cadeia. Quem são as pessoas responsáveis, as empresas responsáveis por fazer o café estar sendo servido nesse momento. Então, a gente nem pensa nisso, tá? Mas, por trás de você tomar um simples cafezinho, seja ele na padaria, no shopping ou em qualquer lugar, existe aí todo um trabalhar antes, toda uma gestão antes, uma gestão sincronizada de todas essas etapas para que você possa desfrutar desse momento. Então, ou seja, essa sinergia, ela só é possível quando eu tenho uma base muito forte na gestão de relacionamento efetivo, que é o que a gente está falando agora, gestão desse relacionamento da cadeia, beleza? E aí, toda essa gestão desse relacionamento, ele tem alguns objetivos aí, né? Ou um objetivo principal que ele se divide aí em duas direções. A primeira, ou uma das, é redução de custo, tá? Então, qualquer operação, seja ela tomar um cafezinho, fabricar um veículo, essa operação, ainda mais na logística, tá? Ela tem sempre que olhar para o lado da redução de custo e, consequentemente, o aumento do valor percebido para o cliente, do valor que é entregue no cliente, tá? Então, isso vai refletir diretamente nos preços que esses produtos serão comercializados, beleza? Então, ou seja, não, aqui fica uma frase que é não fazer apenas coisas diferentes, mas também fazer as coisas de forma diferente. Eu não preciso estar inventando a roda, não, é só fazer ela girar mais rápido, girar mais suave, tá? Então, às vezes, eu não preciso reinventar a roda. Tá? Muita gente fica procurando no meio de um processo sempre colocar coisas novas, não, às vezes não precisa. É só o que você já tem fazer funcionar direito. De que maneira? Gerenciando bem, tendo um bom relacionamento com seus parceiros, tá? E aí a coisa flui naturalmente, tá? Então, e aí as direções da sinergia, eu tenho que buscar sempre, né? Buscando aqui essa direção da sinergia, ela sempre tem o seguinte sentido: sempre buscar reduzir o custo para eu aumentar o meu valor para o cliente. Veja, valor é diferente de preço. Nós não estamos falando aqui de preço, mas o valor percebido para o cliente, né? A importância que o cliente dá ao seu produto, né? Então, o quanto eu consigo demonstrar para o meu cliente que o meu produto ele tem um valor agregado, o meu serviço ele tem um valor agregado maior, ou porque o cafezinho sempre está quente, ou porque a pessoa sempre chega e tem o café, tá? Então, algumas vezes você vai em alguns estabelecimentos que não tem o produto que você quer. Então, falando aí do café, continuando no exemplo do café, pode ser que eu chegue e o café está frio, o café está fraco, eu não tenho café. Então, ou seja, qual é o valor que aquele estabelecimento está agregando para o cliente? Nesse exemplo aí, nenhum. Tá? Então, veja, eu só consigo entregar um produto ou serviço de alta qualidade para o meu cliente quando ele identifica um valor nesse produto ou serviço, quando todos os elos, todas as etapas desse meu processo, ele está bem gerenciado, existe aí uma relação de parceria mesmo entre os fornecedores envolvidos em toda essa cadeia. Tá? Então, essa figura representa muito bem as direções dessa sinergia. Então, sempre procurando
baixar os custos de todas as operações que envolvem esse processo e aumentar a percepção de valor agregado ao cliente. Então, ok, isso é muito bonito, isso é muito né, é atual falar, mas como isso é possível? Tá? Então, como as empresas que formam essa cadeia de suprimentos devem realizar esse relacionamento? Tá? Então, o que pode ser considerado esse relacionamento? Então, o que eu posso chamar de relacionamento eficiente, né, numa cadeia de suprimento? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse relacionamento dentro da cadeia de suprimentos, tá? Então, antes disso, uma pequena definição do que é relacionamento. Ele pode ser entendido como um ato ou um efeito de relacionar-se, é a capacidade que você tem de manter a boa relação com alguém. E na cadeia de suprimentos, essas definições cabem muito bem, tá? Então, como é que a gente pode definir relacionamento, né, pegando aí essa breve descrição e aplicar isso na cadeia de suprimentos? Então, pelas definições que nós temos aqui, esse relacionamento ele é o estreitamento das relações, então, ou seja, é o andar mais junto, é entender a outra parte, entre os membros dessa cadeia de suprimentos, com o objetivo de atender o quê? O que o cliente precisa, atender a necessidade, atender a demanda do cliente. Então, percebam, quando eu tenho uma cadeia de suprimentos, tá? Que eu tenho aí várias empresas, várias pessoas envolvidas. Quando eu tenho um relacionamento muito estreito entre todas essas empresas e que todas essas empresas estão buscando algo comum. O que é o algo comum? É atender a necessidade do cliente final. Então, quando eu tenho todo mundo nessa cadeia conhecendo esse objetivo, entendendo esse objetivo, é claro que tudo no processo vai fluir melhor, tá? Porque eu sei que o que eu estou fazendo o meu melhor para atender o meu cliente, que muitas vezes não é só o meu próximo cliente da cadeia de suprimentos, é entender o que é melhor para o cliente final, que esse meu produto, né, pode ser que seja só uma parte dele ou não, mas como é que eu consigo trabalhar com o meu produto de maneira que ele atenda o consumidor final da melhor maneira possível. Quando eu tenho todo mundo na cadeia de suprimentos, pensando dessa maneira, todo mundo nessa sinergia, o resultado final, ele não tem, dificilmente ele vai ter outro resultado a não ser o atendimento aí, se não 100%, beirando muito próximo 100% das demandas e das necessidades de um cliente. Beleza? Então vamos lá. Agora que a gente tem aí a definição, né, um pouco sobre o que é relacionamento, a gente tem que lembrar que a cadeia de suprimentos ela é formada por clientes, né, varejistas, fabricantes, fornecedores, distribuidores, né, e como eu comentei, atuando de maneira muitas vezes não diretamente ou indiretamente para atender o que o cliente precisa. Então, ou seja, está todo mundo aí, numa linguagem bem popular, junto e misturado para atender o que o cliente quer, tá? Para atender essa necessidade, essa demanda, tá? Então, esse esforço para atender essa necessidade, ele é e deve ser composto por inúmeros relacionamentos, tá? Então, vamos ver um pouco agora no exemplo a seguir, como pode ser esse relacionamento entre as empresas, né, que formam aí a cadeia de suprimentos. Como é que esse relacionamento acontece, né? Como é que eu posso classificar esse relacionamento? O que a gente vai ver agora, o que o próximo quadro vai nos mostrar, são 7 classificações, 7 níveis
que a gente classifica o relacionamento entre as empresas na cadeia de suprimentos. Vamos lá ver quais são. Então, o primeiro deles é o comercial, tá? Então, esse nível de relacionamento são aquelas relações que são aí meramente comerciais entre empresas independentes. Eu compro, né, eu vendo, então eu estou dentro aí de um relacionamento comercial, de compra e venda. Um outro tipo de relacionamento são os acordos não contratuais, né? Aqueles acordos informais por alguns objetivos comuns. Por exemplo, tá? Exemplo de cartel. Um exemplo claro de cartel que a gente pode ter é os postos de gasolina, onde todos eles acordam entre si, né? Esses acordos são feitos, são acordos informais, não existe contrato para isso. Então, cara, aqui a gasolina vai ser 2,70, aqui também 2. Então, em todo lugar, a gasolina é o mesmo preço, para não criar essa concorrência. É um tipo de relacionamento, tá? No caso aqui, esses acordos não contratuais, beleza? Acordo via licença. Então, ou seja, quais são esses tipos de acordos? É aquela cooperação multilateral via contrato. Por exemplo, as franquias. Tá? Então, um exemplo claro de franquia são, sei lá, lojas Hering, uma franquia, Cacau Show. Então, todas essas redes que são franqueadas. Então, ela tem aqui um padrão que tem que seguir, tá? E é um acordo, esse acordo sim, ele é um acordo com contrato, tem suas metas, né? Tem suas porcentagens que os franqueados têm que pagar, né, para a franqueadora e tal. Então, esse é um outro exemplo de relacionamento entre as empresas. Um outro tipo de relacionamento são as alianças, né? Feitas aí por grandes empresas, né? Então, a gente tem aí exemplos na aviação, né? Onde eu tenho várias companhias, mas que, no fim, elas se juntam e aí elas dividem custos, ou imagine você, pegando aqui o exemplo da aviação, até por isso que eu trouxe aqui esses aviões, né? Esses lemes aqui de aviões, que imagine assim, ó, uma aeronave, ela tem aí seus custos de manutenção, até porque tem que ser uma manutenção muito rígida e muito bem controlada, porque não existe espaço para falha no avião. Então, qualquer tipo de falha, se ele estiver voando, a probabilidade dele cair e matar todo mundo é grande. Então, a manutenção nesse tipo de equipamento, ela tem que ser um investimento muito maciço, tá? Então, imagine que eu tenho aqui, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 11 companhias aéreas aqui, tá? 11 bandeiras diferentes. E muitas vezes, essas 11 bandeiras aqui, esses aviões são do mesmo fabricante. Por exemplo, a Boeing, por exemplo. Tá? Então, não é muito mais interessante, quando eu olho para a questão de custo, nós nos unirmos e fazer um contrato de manutenção com a Boeing ou com alguma oficina que cuide, do que cada um deles ter a sua própria oficina. O poder de compra é maior, então algumas alianças são feitas visando basicamente aí redução de custo, né, aumento da competitividade mesmo entre eles, tá? Então essa é um outro tipo de relacionamento, as alianças que as empresas fazem. Às vezes a gente vê assim duas empresas competindo no mercado, mas muitas vezes uma empresa está até fabricando para outra, tá? Porque existe espaço para todo mundo no mercado, beleza? Um outro relacionamento bastante interessante é a parceria,
tá? Então, são empresas independentes, né? Agindo aí, né, na cadeia de suprimentos, como se fosse uma mesma, tá? Então, por exemplo, existem algumas empresas, olha só, quando a gente fala em... Vamos pegar aqui duas revistas, por exemplo, tá? Vamos falar revista Veja e revista, sei lá, ou dois jornais, por exemplo, Folha de São Paulo e o Globo, por exemplo, tá? Eu nem sei se são da mesma agência, mas, por exemplo, aqui pouco importa. Então, imagine que são dois jornais independentes, o Globo e o Estado de São Paulo. Então, veja bem, esse jornal tem que estar na banca 5 horas da manhã, 5 e meia no máximo. Então, não adianta um jornal desse estar 10 horas da manhã. Por quê? Porque se o jornal, o Globo, por exemplo, ele está nas bancas 5 da manhã e o Estado de São Paulo, né, o jornal Estadão lá, a Folha de São Paulo, ele está nas bancas às 10 horas, quem tinha que comprar o jornal, ele já comprou o que estava às 5 e meia. Então não adianta esse jornal estar 10 horas da manhã. Eles têm que chegar no mesmo horário. E aí, o que algumas empresas, mesmo empresas independentes, às vezes concorrentes, o que às vezes elas fazem? Elas contratam a mesma transportadora. Então, elas fecham negociação com a mesma transportadora. Então, a mesma transportadora que entrega o jornal, o Globo, 5 da manhã, vai entregar a Folha de São Paulo às 5 da manhã. Então, é uma parceria no transporte, por exemplo. Tá? Então, o mundo dos negócios, às vezes, a gente acaba ficando surpreendido do tipo, mas como dois concorrentes trabalham junto? Então, pessoal, são estratégias do negócio, tá? Então, esse é um dos exemplos de parceria. Uma outra tipo de parceria são as joint ventures. Então, ou seja, ela tem participação mútua no negócio, geralmente via uma nova empresa, uma sociedade formal, que envolve aí novos investimentos. Então, eu tenho lá, né, uma empresa e aí eu crio uma outra empresa, tá? Uma outra sociedade que acaba tendo um relacionamento, é como se fosse mais um braço da mesma empresa, só que com outro nome, tá? Então, às vezes por uma jogada de marketing ou uma estratégia de um negócio, tá? Então eu posso fazer esse tipo de separação, de criar essa nova empresa, beleza? Então, às vezes eu quero fazer um segmento diferente, um negócio diferente, então eu acabo abrindo aí uma outra sociedade formal, um outro CNPJ, né, onde eu vou fazer os meus novos investimentos, ou um novo produto, ou um novo serviço. E aí, chega por último aqui, né, do relacionamento, a integração vertical. Então, o que é isso? Então, ela envolve a incorporação de processos na cadeia de suprimentos, geralmente aí via uma fusão de empresa, aquisição para um crescimento maior. Então, a gente muitas vezes escuta aí, o fulano comprou a empresa A, B e C, foi feita a fusão, a Ambev é um exemplo claro disso. Né? Então, foi comprando várias marcas, foi, né, adquirindo outras marcas, outras cervejarias, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma empresa que é proprietária de todos os ativos e recursos nessa minha cadeia de suprimentos. Então, todas essas maneiras, todas essas formas que nós falamos aqui, claro que muito superficialmente, mas é para vocês entenderem quantos níveis de relacionamento eu posso ter num negócio, numa cadeia de suprimentos, tá? Então, vamos lá. No gerenciamento da cadeia de suprimentos, usualmente, o que a gente trabalha? A gente trabalha com um relacionamento de parceria, tá?
Então, vamos entender um pouco que é o que mais vai nos ajudar nessa questão, dentre todos aqueles conceitos de relacionamento, o que mais vai nos atender é a questão do relacionamento de parceria. E para esse tipo de relacionamento, nós temos eles subdivididos aqui em 3 tipos. Então, vamos dar uma olhada aqui na questão do relacionamento parceria, os 3 tipos que eles se dividem. Então, a gente tem aqui tipo 1, né? As empresas, né, se conhecem mutuamente, se reconhecem mutuamente como parceiras e dentro de determinados limites, tá? Elas coordenam com algum planejamento de alguma atividade. Então, ou seja, nesse caso aqui, eu tenho, claro, eu vou agir em parceria, mas eu vou colocar certos limites, eu vou colocar certas regras, até onde eu posso ir, até onde você pode ir, tá? E geralmente são relações de curto prazo, tá? Que envolve uma divisão ou área funcional dentro de uma empresa, por exemplo. Então, algum contrato que eu faço ali, algum acordo de parceria, mas de curto prazo, tá? E eu tenho o tipo 2, né? Então, as empresas envolvidas, elas extrapolam um pouco mais, elas avançam aí da coordenação, né, de atividades para você para você ter a integração de atividades sem pretensão, elas acabam tendo aí uma longa duração. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Então, só finalizando aqui o descritivo, então, sem pretensão, acabam tendo longa duração e envolvem várias divisões em cada uma das empresas envolvidas. Então, isso acontece, por exemplo, imagine que você tem uma empresa onde você, por exemplo, compra alguma peça dessa empresa, por exemplo. Um exemplo prático, você tem peças injetadas, né? O que são peças injetadas? São peças plásticas, tá? Onde você, através de alguns moldes, você faz a peça do seu produto, por exemplo, né? O, o capô de uma máquina é um molde onde você injeta plástico para formar uma certa peça, por exemplo. Então, toda essa carcaça de plástico que a gente tem em produtos, isso é feito a partir de um molde que vem de um processo de injeção, tá? E aí, imagine que eu tenho que comprar, né, de empresas que trabalham com injetoras, 10 mil peças por mês. Então, eu posso fazer um contrato, fazer uma parceria com ela, que ao invés de eu comprar a peça dela, ela coloque aqui na minha empresa máquinas injetoras, que a gente trabalhe numa parceria, num projeto X ou Y, e esse projeto, né, esse acordo aí inicialmente, e aí eu vou integrar algumas atividades aqui, que serão coordenadas, parte dessas atividades por a minha equipe interna, parte de algumas atividades pela equipe externa dessa empresa que colocou essa máquina aqui dentro. E aí, muitas vezes, eu não tenho a pretensão, às vezes é um contrato, né, temporário, mas às vezes isso acaba se estendendo esse contrato, porque eu posso, a partir de um projeto inicial, ao longo, né, que essa atividade vai se desenvolvendo, eu acabo agregando outras coisas, eu acabo desenvolvendo, então, mesmo sem pretensão, isso acaba se estendendo por um contrato de longa duração, beleza? O tipo 3, as empresas, elas compactuam um significante nível de integração operacional. E aí, cada vez, uma vê a outra como extensão dela mesma. Ou seja, eu não consigo mais tocar esse meu projeto se eu não tiver essa empresa como parceira. E aí, nesse tipo de parceria, essa é uma parceria de longa duração que acaba se incorporando
aquela outra empresa parceira como um braço mesmo da empresa, que ela não consegue mais viver sem. Beleza? Então, basicamente, os tipos de parcerias, elas são divididas entre parcerias de curta duração, né? Parcerias que não eram para ser de longa duração, mas elas acabam se envolvendo e acabam virando, né? E a do tipo 3, que realmente é uma parceria que ela tem longa duração e ela acaba fazendo parte, sendo uma extensão, um braço aí da empresa atual, beleza? Dúvida aqui, pessoal, nesse tipo de parceria? Alguém já passou, já tem alguma empresa que é parceiro por algum processo? Já é parceiro há não sei quanto tempo, ou esse cara, se ele sair da empresa, é uma parceria, por exemplo, eu não vejo a empresa que eu trabalho desfazendo a parceria com essa, porque dá muito certo e tal, ou já tentamos vários parceiros, esse cara aqui é o que se encaixou, já está lá há 10, 30 anos. Alguém tem esse tipo de parceria dentro da empresa? Só para vocês falarem um pouquinho. Todo mundo quietinho hoje? Beleza, vamos seguir então. Ok, então, dentro da parceria, dessas parcerias, quais fatores são importantes para esse relacionamento ser de forma tranquila, ser de forma proveitosa, né? E ser de forma aí de grande valia para ambas as partes aí. Então, existem 3 fatores essenciais dentro de um relacionamento de parceria. Vamos ver quais são. E aí não é só na parceria profissional, não, né? Na pessoal também, beleza? Então, primeiro fator, pessoal, confiança. Então, se eu não confiar no meu parceiro, é melhor não ter. Eu vou ter dor de cabeça, tá? Então, a confiança, né, é um dos fatores primordiais para que uma parceria ela tenha sucesso. O outro fator é o compromisso, tá? É o comprometimento, assumir aí, firmar um compromisso de trabalho e realmente aí realizar, entregar o que foi, né, o que foi acordado, o que foi falado, né? Então, ou seja, quando eu sou pautado aí no meu compromisso e eu entrego o que foi acordado, tá? Então, com o passado, né, dos tempos, eu consigo aprimorar essas minhas relações, eu consigo ter uma relação pautada aí na cooperação, né? E onde haja aí oportunidade para todo mundo. Tá? Então, o segundo fator é o compromisso. E o terceiro é a dependência. Tá? Então, ou seja, a dependência ela ocorre aí quando né, um dos parceiros ele possui assim, a capacidade de promover uma necessidade do outro, tá? De forma que o cara não consiga andar sozinho. Então, esse aí, ele entra muito aqui, ó, no tipo 3 de parceria. Então, ou seja, esse meu parceiro, ele já virou uma extensão da minha empresa e eu não consigo me ver mais sem essa parceria, sem esse fornecedor, sem esse cliente, tá? Então, ou seja, ele cria aqui uma dependência, isso não é uma dependência, tem que ser saudável, é claro, porque esse cara é muito importante para o meu processo. Eu não posso perder essa parceria, tá? Então, esses são os 3 fatores que nós importantes, claro, existem mais fatores, mas esses são os 3 fatores essenciais dentro de uma parceria: confiança, compromisso e dependência. Beleza? Então, outros pontos importantes aqui, tá? Então, assimetria. Então, ele reflete o quê? A habilidade que a empresa tem de exercer poder, influência ou controle
sobre outras, tá? Reciprocidade é a questão da cooperação, da colaboração entre as partes. Então, se eu estou sendo bom com você, você também tem que ser bom comigo. Se eu estou promovendo oportunidades para você, você também tem que promover oportunidades para mim. É reciprocidade, é o nome que a gente dá para isso. Eficiência, então, a gente tem que buscar sempre, dentro de uma parceria, melhorar a questão do custo, né, com relação ao benefício de um processo. Então, uma parceria, para que ela seja eficiente, seja boa, ela tem que olhar, né, visando também eu reduzir o custo do meu produto ou do meu serviço, beleza? Estabilidade, então, ou seja, está relacionado a eu reduzir as incertezas, a eu passar uma certa confiança, né, do meu negócio. O meu negócio é estável, né, você, né, pode contar comigo, eu não vou ficar uma hora dá, outra hora não dá. Não, eu quero reduzir essa incerteza que eu passo, ou que outros parceiros podem passar, né, para o negócio. Então, reflete aí a estabilidade de um negócio. Então, ou seja, pode contar comigo que eu não vou ter picos de eficiência. Eu sou um cara estável, beleza? Então, e com isso eu reduzo aí as incertezas do negócio, do processo ou do produto. Legitimidade, o que é isso? Então, reflete como os resultados e as atividades de uma empresa são justificados. Então, por exemplo, um contrato de fornecimento de um pequeno fabricante de autopeças para uma grande montadora. Então, seja, esse é um processo onde, quando a gente fala de empresas automobilísticas, né, a gente sabe, para quem trabalha com empresas desse segmento, que eu não posso de maneira alguma atrasar nenhum processo dentro dessa empresa. Então, os meus resultados, eles têm que ser impecáveis. Então, em cima disso, eu tenho que ter um contrato de fornecimento. Eu não posso chegar e falar, tá aqui a nota, tá aqui o pedido, tá aqui as peças. Não, existe um contrato onde eu tenho aqui resultados a serem alcançados, onde eu tenho metas, onde eu tenho horários, eu não posso atrasar. Então, tudo isso é legitimado, é pautado em um contrato de fornecimento, beleza? Então, de novo, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a importância desse relacionamento dentro da cadeia de suprimentos, a gente tem que entender algumas coisas, como isso deve ser construído, né? Como é que eu faço para construir esse relacionamento? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, quais são as etapas chaves para que eu possa criar parcerias eficazes? Então, primeiro ponto, ponderar o valor do relacionamento. Então, ou seja, os benefícios serão mútuos, ou seja, né, nós dois vamos ganhar. Então, como é a igualdade do lucro entre as partes envolvidas? Então, eu tenho que esclarecer qual será a contribuição de cada um, né, até onde vai aí o benefício, até onde vai dividir essas tarefas, né? Até onde eu vou, até onde você vai, até onde eu sou responsável, pelo que eu sou responsável, tá? Então, ou seja, eu tenho que ponderar esse valor do relacionamento, beleza? Desenvolver também aí mecanismos que eu possa monitorar essa nossa parceria, sempre em busca, né, da nossa famosa melhoria contínua. Então, ou seja, eu tenho que deixar muito bem claro e identificado quais serão os benefícios, né, oferecidos aí por cada um dos parceiros, beleza? Porque assim, ó, se você começa qualquer negociação
né, ou qualquer parceria, ou qualquer projeto, sem que você identifique claramente quais são os objetivos, quais são as atividades de cada um, os limites, a tendência disso dar errado é muito grande, tá? Então, nessa fase aqui, você tem que identificar claramente quais são os objetivos para cada um, beleza? Um outro ponto é estipular tarefas operacionais, beleza? E direito de decisão para cada parte. Então, ou seja, é importante, é necessário uma decisão política de produção e de ressuprimento. Então, ou seja, quando eu defino essa política do que vai ser produzido, do que vai ser ressuprido, do que vai ser abastecido, eu começo aí a aumentar o número de interações entre essas parcerias. Então, eu evito aí, né, o oportunismo, né, e eu aumento a chance de um relacionamento mais eficaz. Então, é uma continuação dessa primeira aqui. Então, identificar claramente os objetivos, os direitos e deveres de cada um, e, em cima disso, estabelecer uma política muito grande aí de ressuprimento. Então, se eu tenho uma empresa que fornece algum produto para outra, então, ou seja, olha, qual é a política que a gente vai criar para que você nunca deixe a minha empresa desabastecida? Porque se eu não tivesse ressuprimento, eu vou perder negócio. Ou o meu concorrente vai tomar a minha frente. Então, ou seja, você tem que estipular aí quais são as tarefas operacionais de cada um, tá? E o que cabe a cada parte aí, os operacionais, os direitos e deveres de cada um. Outra coisa muito importante, gente, que eu vejo o pessoal não dá muita importância, na questão de criar contratos eficazes, tá? Não é só você criar contrato, não é você só fazer um contrato para que a pessoa assine e pronto. Você tem que criar contratos eficientes. E quando a gente fala em criar contratos eficientes, ele está ligado a quê? A justamente eu fechar as brechas que são deixadas em contratos mal feitos, tá? Então, você tem que tentar prever no contrato que quando a gente faz um contrato, no contrato não só vai coisas boas, muito pelo contrário, é ali onde você tem que se precaver, é ali onde você tem que colocar cláusulas que te protejam, né, em eventuais, sei lá, rupturas de contrato, em eventuais acontecimentos. Então você tem que prever isso de uma maneira muito bem clara dentro de um contrato, tá? Então, ou seja, ao longo, né, dessa parceria, imprevistos podem acontecer. Esses imprevistos estavam previstos no contrato, né? Mesmo sendo aí imprevistos, eu tenho que fechar aí as brechas para que eu possa cobrir qualquer penalidade que eu possa ter aí nesses eventos. Tá? Então, é muito importante aí a gente criar contratos eficazes. E muitas vezes nós não temos conhecimento técnico de como fazer esse contrato. Não tem problema, mas você deve ter aí uma assessoria jurídica, nem que seja esporádica, para falar o seguinte: olha, eu estou fazendo um contrato de parceria, esses são os termos do contrato, as condições, essas são as cláusulas. Você não pode rever esse contrato para ver se está tudo ok, se ele tem alguma brecha que eu posso me prejudicar lá na frente, porque no namoro inicial de alguma parceria, é tudo lindo e maravilhoso, né? Então, olha, nossa parceria vai ser um sucesso, a gente vai, né, vamos explodir de venda, nosso produto vai bombar no mercado, nosso serviço vai ser o melhor do mundo, porque a gente vai se juntar, tal. Ok, isso tudo são promessas, intenções e desejos. Mas e se isso não se concretizar, né? E se esse sonho virar um pesadelo? A base de apoio que vocês têm
É o contrato. E se o contrato, se nele tiver aí esse monte de brecha, aí que sim o seu pesadelo vira talvez uma realidade. Então, pessoal, um ponto muito grande na questão de contratos. Se você na tua empresa não tem uma equipe jurídica que possa validar o contrato, pague uma assessoria jurídica, nem que seja só para analisar aquele contrato pontual. Tá? Então, assim, já vi muita coisa acontecer, muita empresa perder ativo, porque, né, fez um contrato mal feito e depois tomou na cabeça e teve que pagar com alguma coisa. Então, atenção, 300% em cima de contrato, beleza? Um outro ponto que a gente tem que não pode deixar de lado é o seguinte: vamos projetar soluções eficazes para os futuros conflitos, porque eles vão acontecer, beleza? Então, solução de conflito de maneira eficaz, ela fortalece o relacionamento, ela cria entre as partes oportunidade de comunicação e superação daquela desavença, daquele assunto, daquele conflito que foi gerado. Tá? Então, ou seja, se eu tenho, você já começa a projetar soluções para os meus conflitos, então a chance de eu solucionar o conflito e ainda promover aí uma oportunidade de comunicação mais eficiente, de crescimento, de amadurecimento entre as partes, tá? ela se torna bem mais eficiente. Beleza? E, como eu comentei com vocês, hoje nós teremos dois tópicos para conversar. Esse é o tópico número 1, tá? O 2.3, e aqui já está o exercício para vocês fazerem. Tá? Hoje vocês vão ter 2 exercícios para que vocês possam me entregar na próxima aula. Então, esse aqui é o exercício que a gente falou até agora sobre relacionamento na cadeia de suprimentos. E agora a gente vai entrar no outro tópico, que é o comportamento da cadeia de suprimentos. Beleza? Depois eu vou, para a gente fechar aí, nós fizemos a prova mês passado aí, comecinho desse mês, e eu vou lançar para vocês na próxima aula um trabalho para vocês me entregarem, além desses que vocês fazem, tá? Que esse trabalho esse exercício que vocês me entregam, ele vale ponto, né, para vocês. E eu vou também, além disso, vou pedir que vocês façam um trabalho, pode ser em grupo, mas semana que vem eu especifico certinho quais são as regras, quais são os critérios, qual é o tema do trabalho e como é que vocês vão fazer para me entregar, beleza? Para a gente fechar também esse trabalho de conclusão do segundo semestre. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais sobre comportamento da cadeia de suprimentos. Pessoal, aqui nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma colocação, nenhuma experiência, nenhuma vivência que vocês queiram falar sobre esse tipo de relacionamento? Posso seguir com o próximo tema aqui? Bom, vou entender com o silêncio de vocês que eu posso dar sequência aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, o que a gente viu, né, no nosso unidade anterior, falando sobre comportamento da cadeia de suprimentos, né, do relacionamento, né, e agora a gente vai entender o comportamento dessa cadeia. Então, vamos lá, o que é esse comportamento? Basicamente, é a maneira como a empresa focal, é aquela que gera o valor para o cliente, né, ela organiza as suas relações com os parceiros. Então, ou seja, como é feita a demanda dos produtos que fazem parte dessa cadeia de suprimentos. Então, ou seja, como as empresas, como é que elas trocam, como é que elas partilham as suas informações,
principalmente com aquelas que estão ligadas ao que será comprado, o que será produzido e o que será estocado. Então, basicamente, é o que a gente vai falar nessa unidade. Como é esse comportamento da minha cadeia de suprimentos, beleza? Então, a gente pode definir que o comportamento de uma cadeia de suprimentos é a administração dos processos que envolvem os suprimentos para que eu possa atender uma certa necessidade, atender uma certa demanda. E para que eu possa identificar e atender essa demanda, isso exige algumas decisões que envolvem fluxo de informação, fluxo de produto e, é claro, fluxo financeiro, dinheiro, né? Para eu comprar meus produtos, então eu tenho que ter dinheiro, tá? Então, essa administração envolve aí esses três pilares: fluxo de informação, fluxo de produto e o fluxo financeiro, beleza? Então, a gente sabe que a gestão dessa cadeia de suprimentos, ela busca aí a todo instante aumentar o que? O nível de serviço oferecido aos seus clientes, principalmente de olho, né, num custo assim bem mais reduzido. Então, essa é uma busca constante, né? E também simplificar aí os processos entre essas empresas parceiras. Então, quando eu busco aí simplificar processos, um dos objetivos principais é eu eliminar os desperdícios, tá? Consequentemente, eu aumento aquele valor agregado ao cliente. Não é o preço, tá? É o valor agregado, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a entender um pouco como é que as empresas devem se comportar para colocar isso em prática. Então, primeira coisa que tem que ser feita é entender o cliente. Esse é o ponto principal. Entender o que o cliente precisa. Então, se o meu objetivo principal é atender a demanda dos meus clientes, é atender as necessidades do meu cliente, eu tenho que entender. Eu tenho que entender para atender corretamente. Beleza? Então, mas como a empresa deve fazer esse entendimento, tá? Então, para que a empresa possa fazer esse levantamento e responder a essas perguntas, ela deve saber o seguinte: primeiro, qual é a quantidade de produto necessária em cada lote que ela tem que fazer? O tempo de respostas que o cliente ou que os clientes estão dispostos a tolerar, quanto ele pode esperar, a variedade de produto necessário, um item diferente, 2, 3, 4, 5, 30 itens diferentes, qual é a variedade de produtos que eu tenho que ter para atender o meu cliente, qual é o nível de serviço que esse meu cliente exige, ele é muito exigente, é mais ou menos, ou não, tá? O preço do produto, aí assim, agora eu estou falando de preço, dinheiro, tá? O preço, quanto é que eu vou disponibilizar o meu produto no mercado para o meu cliente? A taxa inesperada de inovações do produto. Então, ou seja, esse meu produto, ele sofre muita inovação ou não? Eu tenho que entender a incerteza que está ali na demanda, porque, assim, o cliente hoje, nós, então, eu posso olhar hoje para um produto e, nossa, achar muito legal e querer aquele produto, mas daqui a pouco, não, a demanda que eu queria por esse produto, eu já não quero mais. Agora eu estou mudando para outro tipo de produto, para outra característica. Então, ou seja, essa incerteza da demanda, ela é muito grande. Eu não vou conseguir prever o quanto é essa incerteza, mas eu tenho sempre que trabalhar com esse fator no meu produto, tá? Então eu também não posso apostar
todas as fichas nesse modelo de produto, não posso apostar todas as fichas nesse tipo de tecnologia, porque isso muda constantemente, tá? Então, basicamente, se eu responder essas perguntinhas aqui, eu consigo, vamos lá, vou voltar aqui, eu consigo entender aqui o meu cliente, tá? Entendendo o meu cliente, eu consigo atendê-lo de uma maneira mais eficiente. Eu consigo fazer com que toda a minha cadeia de suprimentos trabalhe de maneira que eu possa atender o meu cliente, porque eu já entendi o que ele precisa. Sabendo do que ele precisa, e aí eu começo destrinchar essas informações para os meus parceiros. Entende? E aí, beleza. Aqui existe uma palavrinha na questão da demanda. Tá? Eu preciso saber o quanto eu vou produzir. Tá? Então, qual é a importância de se entender a demanda? Tá? Então, ou seja, entender a demanda do mercado, ela vai te ajudar em um melhor atendimento, né? E um nível de serviço também. Por quê? Porque é só através de eu conhecer, né, essa minha demanda, eu vou fazer operações mais assertivas. Eu tenho a chance de eliminar desperdício, né, estoque, movimentação, transporte desnecessário, tá? E o que isso resulta, né? O que isso significa? Significa diretamente aí uma redução do custo. Por quê? Uma vez que eu elimino desperdícios ou minimizo, eu tenho impacto muito grande na redução do custo, consequentemente, eu estou agregando mais valor ao meu produto. Então, pode ser que esse desperdício que eu estou eliminando, né, eu consigo colocar uma característica a mais no meu produto, colocar um detalhe a mais no meu produto, e isso agrega valor para o meu cliente. Beleza? Então, dentro das atividades dessa gestão da demanda, está a previsão da demanda. Então, ou seja, como é que eu posso fazer essa previsão da demanda? Então, existem aí algumas técnicas para que a gente possa fazer a previsão ou determinar essa demanda para os próximos períodos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, veja, só voltando aqui, ó. Então, nessa figura, ela vai demonstrar aqui, ó, a previsão feita elo a elo na cadeia de suprimentos. Então, ou seja, quando eu faço esse tipo de previsão, eu não crio aqui um sincronismo, beleza? Então, onde cada empresa ela realiza suas previsões e projeções das demandas futuras. Então, ou seja, cada pedacinho da minha cadeia de suprimento, ela vai realizar as suas próprias previsões das demandas futuras. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaria isso. Então, imagine que aqui eu tenho esse cara aqui, ó, que eu tenho que atender. É essa demanda que eu tenho que conhecer, para que eu possa fazer com que toda a minha cadeia trabalhe para atender essa demanda. Mas veja, quando eu tenho a previsão da demanda elo a elo, então tem aqui, ó, os extratores, né? Vamos dizer que essa é uma demanda de móveis, por exemplo, tá? Então eu tenho lá o cara que planta madeira, por exemplo, beleza? Então existe a demanda de quem extrai a madeira para o fabricante. Então aqui eu vou chegar às toras de madeira, né, aqui nessa empresa, e ela vai fazer, né, vai cortar a madeira, vai fazer as pranchas de madeira, vai fazer as toras, vai fazer aquele monte de coisa, vai dar um outro tratamento, né, nessa madeira. Eu recebi o tronco de árvore puro e agora eu vou, né,
tirar os pedaços de madeira que eu quero. Então, existe uma demanda desse extrator para esse fabricante. Beleza. E aí, uma vez feito isso, esse fabricante ele cria uma outra demanda para os montadores, né? Quem vai montar os móveis, né? Fazer qualquer trabalho com madeira. Existe uma outra demanda do fabricante para o montador. E aí o montador, que é quem produz os móveis, né, trabalhando numa demanda, numa previsão de demanda elo a elo, vai criar também uma demanda para os varejistas, que vão comprar os produtos acabados e vão vender para os consumidores. Que aí ele também tem uma previsão de demanda dos consumidores. Beleza? Então, essa aqui é a previsão de uma demanda elo a elo, ponto a ponto. Não está nesse estágio aqui, ela está aqui, ó, é feita sem sincronismo, tá? Então, é importante a gente entender aqui. A gestão da cadeia de suprimentos, ela não deve ser focada somente em ponto a ponto, beleza? Então, ou seja, ela não deve ser focada lá no cliente final, porque se for focada no que o cliente está precisando, a demanda de todo mundo aqui, gente, vai ser com foco em atender esse cara aqui, não atender o meu próximo passo, né, o meu próximo elo da cadeia de suprimentos, tá? Então, veja, se a demanda ela tem que ser focada no cliente final, ela vai facilitar aqui uma previsão, beleza? Mais assertiva, porque ela vai evitar distorções aqui e visões erradas no decorrer da cadeia de suprimentos. Então, se eu tenho o varejista trabalhando para atender, né, a demanda do cliente, o montador trabalhando para atender essa demanda, o fabricante essa e o extrator essa daqui, então, ou seja, essa demanda aqui, ela passa a ser uma demanda dependente, porque ela depende de qual? Ela depende dessas informações, qual é a demanda do consumidor para que ela... Então, por que que o extrator aqui, ele vai lá né, onde ele tem a plantação de árvores e vai arrancar 30 árvores, sendo que se ele arrancasse 10, supriria a necessidade, a demanda do consumidor final. Beleza? Então, a previsão de demanda, ela deve ser integrada para que ela possa ser mais eficiente. Beleza? Bom, aqui um quadro que mostra aí, né, a diferenças na demanda entre produtos funcionais e inovadores. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. Então, quando eu falo aqui, demanda típica de produtos funcionais, então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ela é previsível. Então, por exemplo, se eu falar para vocês a demanda de um produto de arroz, por exemplo, ela é uma demanda que ela é imprevisível? Não, já se sabe quanto que a pessoa consome de arroz, a média que ela consome de arroz. Então, eu não preciso, arroz, feijão, esses bens de consumo aí todo dia. Então, eu não preciso fazer grandes trabalhos para ver qual é essa demanda. Ela já é conhecida, tá? Então, ela é uma demanda previsível, tá? Quando eu tenho uma demanda de produtos inovadores, aí ela é imprevisível. Justamente por quê? Porque é um produto inovador, eu não sei, né, qual é essa demanda. Beleza? Aí eu tenho aqui o ciclo de vida do produto. Quando o produto ele é funcional, ele é geralmente maior do que 2 anos. Então, ou seja, uma cadeira, um banco, eu não preciso ficar, ele não vai mudar toda hora.
Então, ou seja, são produtos que o ciclo de vida dele é grande. Eu não preciso ficar mudando modelos a cada 2 anos ou a cada 3 meses de uma cadeira. Não precisa. Agora, já de um produto inovador, o ciclo de vida do produto ele é muito rápido. Então, se a gente pegar esses celulares, né, a cada 3, 4 meses lança-se um modelo diferente. Tá? Então, o ciclo de vida desses produtos ele é muito grande. E aí, quando a gente... Opa! Quando a gente parte aí para margem de contribuição. Para os produtos funcionais, eles são de 5% a 20%. Quando eu coloco produtos inovadores, veja, ele já aumenta a minha margem de contribuição. Por quê? Porque ele é inovador, né? Todo mundo quer, está na moda, então eu consigo cobrar mais porque está todo mundo querendo. Então, se hoje eu lanço uma marca de arroz diferente, meu, é arroz e arroz, feijão é feijão. Não importa se é broto legal, se é tijuão, se é feijão da vovó, feijão é feijão, beleza? Beleza, vamos lá. Variedade de produtos. Né? Para os produtos funcionais, a variedade ela é baixa. Agora, produtos inovadores, a variedade dele, a gente fica até louco, né? Não sabe nem o que comprar, porque é um mais diferente do outro. Né? Então, outra coisa, a margem de erro, né, na previsão de produtos funcionais, ela é baixa, ela já é conhecida, ela é previsível aqui, ó. Então, essa margem de erro na previsão, ela é pequena. Quando eu passo para produtos inovadores, a margem de erro, ela é muito grande. Ela pode ser muito grande, porque aqui corre o risco desse produto inovador que eu estou desenvolvendo ou que eu vou lançar, ele não ser aceito no mercado. E aí? Tá? Então, a margem, né, de previsão disso, ela é grande, beleza? Falta de estoque para produtos funcionais é baixíssima, uma vez que eu já conheço a demanda. Então, se eu sei que sei lá, aquela grande rede, ela vende todo mês, né, aquela certa quantidade de produto, dificilmente vai faltar estoque, porque eu sei o quanto ela consome. E já no produto inovador, essa margem de falta de estoque ela já aumenta, beleza? Um outro ponto, né, um lead time dos produtos, né, para fazer o pedido, né? Eu posso fazer pedidos a cada 6 meses ou um ano. Posso deixar programados os pedidos, porque a demanda é conhecida, eu já sei o quanto que o pessoal consome, então eu posso fazer um contrato, posso pôr um pedido para me entregar durante 6 meses ou um ano. Já nesse tipo de produto inovador, de um dia a 2 semanas, porque ele vai ser consumido mais rápido. Então, ele pode acabar logo. Então, eu tenho que ter um reabastecimento, né? Esse tempo de colocação de pedido, ele tem que ser com mais frequência. Beleza? Então, a gente pode aqui, com base no que nós acabamos de ver no quadro anterior, a gente pode aí afirmar que os produtos funcionais, do ponto de vista da demanda, são estáveis. Eles representam aí um baixo risco no gerenciamento. Eu não preciso tanta atenção para gerenciar esses produtos, né? Só tem que ter um bom controle, mas assim, eu não, o risco de não gerenciar, ele é baixo, tá? Por quê? Porque eles não exigem rápidas adaptações na sua gestão de suprimentos. Então, ou seja, eles representam aí baixas margens de lucro, porque todo dia está consumindo. Tá? Então, né, de maneira bem objetiva, esses são alguns pontos dos produtos funcionais. Já os produtos inovadores, quando a gente fala aí
na questão de demanda, né? Eles são aqueles que possuem um ciclo de vida curto. Por quê? Porque eu sou inovador. Então eu não posso ficar um produto que eu tenho aí 2, 3 anos e eu não mudo o design, não coloco, não existem características. Ele não é um cara inovador, ele é um cara funcional. Então esses produtos inovadores, o ciclo de vida dele é muito curto. E o alto risco de gerenciamento dessa cadeia, ele é grande, porque são peças diferentes, são componentes, então existe um gerenciamento muito grande. Então o produto pode estourar a venda e eu não tenho estoque, eu não previ, tá? Então, ou seja, se tratando de um produto inovador, esse gerenciamento dessa cadeia, ela tem que ser muito mais agressiva, tem que ser muito mais precisa, tá? E envolve aí, muitas vezes, rápidas adaptações nessa gestão, tá? Então, por outro lado, as margens de lucro desse produto, ele é maior, tá todo mundo querendo, então essa adaptação nessa gestão, ela não pode falhar, porque se esse produto inovador ele começa a ter uma boa saída no mercado e eu, por exemplo, deixo faltar na minha loja, consequentemente o consumidor vai comprar na loja do lado, tá? Porque o produto é o mesmo, entendeu? Então, essas são as principais diferenças entre os produtos funcionais e os inovadores. Basicamente, um é o oposto do outro, beleza? Então, vamos lá. Você sabe o que é volatilidade da demanda? Ou distorção da demanda e o efeito chicote? Então, é que a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 elementos aí, beleza? Então, esses 3 elementos, eles podem influenciar no preço do produto ou do serviço, na renda dos compradores, no gosto, nas preferências dos compradores, na situação política e econômica. Então, vamos ver aí onde cada um deles se encaixa, beleza? Então, além desses fatores, as informações ao longo da cadeia de suprimentos, elas podem sofrer distorções, né? Por alguns motivos que a gente já apontou. A previsão ela é elo, eu não conheço o produto e por aí vai, né? Ou também porque eu não compartilho informação, porque eu não colaboro, e aí saem informações erradas sobre o produto, sobre a demanda, né? Por N funções, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais aqui para a gente falar sobre volatilidade e essa questão de distorção, tal, e o que é esse tal do efeito chicote, beleza? Então, ou seja, por conta de algumas práticas, né, a informação sobre a demanda final e sobre a cadeia é fortemente deformada. Ela é conduzida de maneira errada. Então, ou seja, ela é distorcida essa informação. E aí, consequentemente, vai conduzir os gestores a tomar aí uma decisão incorreta, uma decisão errada, beleza? Então, quando a gente fala aí, né, do fenômeno como efeito chicote ou chicoteamento, tá? Ele é o resultado entre a diferença entre a demanda realmente necessária e a prevista. Então, quando eu falo assim, a minha demanda prevista de um produto X são 1.000 peças por mês. Nós vamos vender 1.000 peças por mês. Só que realmente a demanda necessária era só de 300 peças por mês. Eu não tenho espaço para vender 1.000 peças por mês. Então, ou seja, qual é a diferença aí? Nós temos uma diferença de 700 peças. Então,
essa demanda prevista aí, ela saiu muito, muito errada. Então, ou seja, o que eu tenho que ter aí? Eu tenho que ter muito forte um alinhamento muito bem acertado do que é oferecido e do que é procurado, tá? Ou seja, uma pequena variação na demanda, ela pode desencadear aí uma grande variação nas empresas que fazem parte de toda a cadeia de suprimentos, tá? Então, ou seja, por que se recebe esse nome aí, né? Então, uma analogia aí a um estralo de um chicote, onde a ponta do chicote é a que mais se movimenta, que tremula, né? Só explicando aí o porquê do tal do efeito chicote. Então, no contexto empresarial, os pedidos para o membro a montante, lembram disso? A montante é aquela que está antes da empresa focal. Então, os pedidos para esses fornecedores, eles exibem uma variação maior que os pedidos reais no ponto de venda. Então, ou seja, existe aí uma distorção dessa demanda e a variação desses pedidos aumenta e se move, porque assim, ó, quando eu peço, por exemplo, 100 peças de um produto, muitas vezes, até por um efeito de segurança, as empresas acabam fazendo 110 peças, 115. Pode ser que de algum defeito eu já tenha alguma coisinha para cobrir. Então, imagine que aquela demanda que eu previ de 1.000 peças, por exemplo, eu passo para a empresa fornecedora e a empresa fala assim, bom, 1.000 peças, eu vou fazer sempre 10% a mais, né, para garantir alguma coisinha que está com defeito, alguma coisa errada, porque mês que vem eu sei que eles vão comprar. E aí a venda real foi de 300 peças. Então, ou seja, além de eu não comprar as 1.000 peças, eu ainda deixei de puxar, né, aquelas 100 peças sobressalentes que a empresa fez, né, por um estoque de segurança, para proteger alguma coisa. Então, ou seja, um reflexo lá na ponta, lá no meu cliente, ou no meu fornecedor, o primeiro fornecedor, tem um efeito muito maior ainda, tá? Então, por conta dessas distorções e dessas variações da demanda. Então, ou seja, vamos dar uma olhada aqui nessa representação do efeito chicote. Então, eu tenho aqui, lembra, as empresas a montante são aquelas que estão antes, aquelas que fornecem, né, a matéria-prima, fornecem os insumos. Então, ela exemplifica a ampliação da flutuação da demanda na cadeia de suprimento, onde o fenômeno é o reflexo da percepção, da previsão da demanda por cada elo da cadeia. Então, ou seja, conforme a gente vai ver em mais detalhes na figura 2.18. Então, ou seja, olha só, aqui a demanda por produto acabado, né, ela tem aqui uma curva. Já no distribuidor, veja, à medida que eu vou voltando aqui, essa demanda ela vai aumentando. Então, na verdade, essa pequena distorção que teve aqui, o efeito dela nos meus fornecedores é muito grande, tá? Então, uma pequena distorção que eu tenho aqui, o efeito para trás é muito grande, né? Porque eu sempre estou fazendo um pouquinho a mais, ou às vezes a informação, nós passamos aqui, eu vou voltar de novo para falar para vocês. Veja, aqui eu tenho compartilhamento das informações, muitas vezes ela não acontece. E aí o que acontece? Ou às vezes são compartilhados de forma errônea, de forma errada. Então, imagine que as lojas elas já estão percebendo que a demanda dos produtos, para os produtos acabados, que esses caras estão entregando, ela mudou, ela caiu. Só que é o seguinte, eu não passo a informação para cá, muitas vezes. E eu estou aqui, né, produzindo,
estou comprando, estou pedindo para fabricar, estou fornecendo numa demanda que já não é mais a real. Então, muitas vezes, essa informação que não é passada ou passada de maneira incorreta faz com que esse efeito ele vá se aumentando em todos os elos da cadeia. Porque esse cara aqui não recebeu informação que os meus consumidores não querem mais tanto aquele produto, ou não querem tanto quanto eles queriam há 2 meses atrás. Tá? Então, essa falta de comunicação entre as empresas que fazem parte da cadeia de suprimento, ela gera para o cara aqui do começo, né, e os outros envolvidos, uma variação muito grande nessa demanda. Então vamos lá, um exemplo prático aqui. Então, imagine que nesse momento, somente as empresas ajusante, né, de uma cadeia de suprimentos composta por varejista. Então, o ajusante é aquela que está ali ligada, né, logo depois da empresa focal, tá? Composta por varejistas, atacadistas e fabricantes, né, que são as empresas focais. E que cada uma dessas empresas adota uma política de estoque de segurança de 10%, por exemplo, a mais que a demanda é prevista. Então, imagine aqui, se eu tenho aqui 100 unidades, se a demanda é 100 unidades e eu adoto uma política de 10%, eu vou, né, sempre pedir aqui, ó, 110 unidades. Então, é aquele exemplo que eu comentei para vocês. Opa! Eu vou manter um estoque de segurança de 110 unidades. E talvez, né, a outra empresa também mantenha esse estoque de segurança de mais 10%, 10%, 10%. Então, veja, vai aumentando. Porque o que acontece? Se eu quero 100, eu vou pedir para o meu fornecedor me entregar 110 unidades. Se esse cara aqui também tiver uma política de estoque de 10%, ele já vai para 121 unidades que ele vai pedir para o outro fabricante. Se o outro fabricante também tem uma política de 10% de estoque, ele vai pedir para o produtor mais 10%. Então, ou seja, no final, eu só precisava de 110, de 100 unidades. Só que, por eu manter meu estoque de 10%, eu acabo repassando para os outros, né, 110% a mais. Então, ou seja, eu vou aumentando essa... E aí a demanda cai, por exemplo, a demanda é mal feita. Então, eu vou gerando lá nos meus fornecedores um estoque desnecessário, um estoque que não vai mais ter saída lá na frente. Beleza? Então, vamos entender um pouquinho aqui algumas das causas, né, para o efeito chicote. Então, a atualização da previsão da demanda. Lembra que eu comentei? Então, às vezes, o lojista, quem está lá na ponta, já sabe que o cliente não está mais querendo aquele produto. A intenção do cliente, ela já mudou. O gosto do cliente mudou para outro tipo de produto. Só que é o seguinte, eu não atualizo a previsão da demanda, beleza? E aí o que acontece? Quem está, né, os fornecedores para trás, como não sabem ou não receberam essa atualização, vão continuar produzindo aquele certo produto, aquela certa quantidade, só que a previsão já mudou, a necessidade é outra e lá na ponta eu não atualizei a previsão de demanda, beleza? Pessoal, só eu preciso que alguém fale pelo menos um oi, porque eu não sei se vocês estão aí mesmo. Fala um oi para mim, só para ver que vocês estão aí, pelo amor de Deus. Aqui, professor. O Valmir tá aí, o Thiago também. Boa noite, professor. E aí, Thiago? Bom. Beleza. Quem mais está comigo aí? Boa noite, professor. Quem foi? Foi o Myron que falou agora? Falei agora, boa noite. Amanhã. Beleza, o Nayan também. Beleza, então quer dizer que não está todo mundo dormindo, certo? Então eu vou entender aí que a Letícia, que a Nayara, o Jefferson também tá tirando, a Flávia também, o Zé Ricardo tá tirando
um cochilinho de leve, beleza. Vamos falar baixinho para não acordar eles, beleza? Vamos lá, legal, bom saber que vocês estão por aí. Então, um outro ponto aqui, como é que eu faço, né, para tentar minimizar esse erro aqui? Então, ó, tentar utilizar técnicas mais apuradas para previsão de demanda, né, pesquisas constantes, olhar o mercado, colaborar mais, aí ter mais uma participação das empresas na previsão e planejamento da demanda, utilizar tecnologias né, da informação para que essa comunicação seja mais rápida e efetiva. Isso acontece muito em supermercado, gente, né? Quando a gente passa lá o produto no caixa, a maioria dos grandes supermercados já tem essa ligação tecnológica com os fabricantes. Então, quem está distribuindo, a empresa que distribui, que abastece os supermercados, já sabe do que está sendo consumido, se aquele produto foi mais ou menos consumido, e já consegue fazer um ressuprimento, né, uma programação de abastecimento mais rápida e efetiva, né? Um outro ponto é a redução do lead time, do tempo para eu atender essa demanda, o tempo para que eu possa colocar o produto de volta no supermercado ou na loja. Então, esses são algumas ações que são possíveis para que a gente possa minimizar essa questão de atualização da demanda, beleza? Jogo de racionamento e falta. Então, ou seja, quando a demanda de um produto ela excede a oferta, tá? E aí o que acontece? Vai gerar a falta do produto, beleza? Então, a necessidade que as pessoas tinham de comprar o produto, ela foi maior do que o produto que eu tinha para oferecer. Então, a demanda de compra era de 1.000 peças, mas eu só tinha 600 peças no estoque. Então, ou seja, vai gerar uma falta aí de 400 peças para eu atingir esse meu fornecedor. Então, ou seja, o que isso faz? Faz com que as empresas, né, as empresas compradoras, aumentem os pedidos junto aos fornecedores, beleza? E aí eu tenho que ser muito ágil nesse tipo de processo. Então, exemplo, se uma empresa varejista, ao supermercado aqui, sabe que certo produto faltará em um certo período, o que ela já pode fazer? Ela já está prevendo, ela está vendo o consumo, ela está vendo que, olha, pela velocidade do consumo que está tendo, por algum motivo, o consumo desse produto ele aumentou. Então, seja, o que eu posso fazer? Eu já sei que vai acabar. O que eu tenho no estoque, pelo que eu estou vendendo diariamente, não dura mais 5 dias. Tá? Então, o que ela faz? Ela já antecipa, já aumenta a compra perto do período que vai faltar, que também não pode ter muito estoque. Então, ela já faz essa projeção e já coloca aí aumenta aí os seus pedidos, né, junto com os fornecedores, que para anteceder aí aquela falta, um período bem próximo do que vai faltar, ela já começa a ser reabastecida novamente, tá? Um outro ponto é o acúmulo de pedidos. Então, ou seja, muitas empresas ainda elas buscam economia em escala. E aí o que ela faz? Ela começa a fazer compras em grandes lotes. Claro, quando você compra em grandes lotes, você consegue um preço mais baixo, beleza? Então, a compra desses grandes lotes, eles acabam suprindo a demanda, muitas vezes aí de mais de um mês de necessidade. Tá? Então, por exemplo, a demanda de um certo componente, né, do componente X, é de 1.000 peças por mês. Só que, para que eu possa obter um ganho de frete, de transporte, ou algum desconto, né, eu compro um lote de 5.000 unidades.
Então, eu vou ter aí estoque para 5 meses daqui para frente. Então, veja bem, se isso não for muito bem comunicado, o meu fornecedor pode entender que a minha demanda para aquele produto ele subiu, que agora é de 5.000 peças, beleza? E na verdade não, eu só fiz aí naquele momento eu quis comprar, estava com dinheiro sobrando, quis ganhar em mercadoria, alguma coisa assim, e se isso não for dito para o meu fornecedor, olha, a minha demanda ela continua sendo de 1.000, não é de 5. O cara pode entender que agora a sua demanda passou a ser aí de componentes 5.000 por mês. E aí ele começa a produzir, porque não quer deixar faltar para você. Então, veja, de novo aí, a comunicação, ela tem que ser bastante eficaz aí. Então, o que dá para a gente fazer como medida preventiva aí? Reduzir o tamanho do lote, beleza? E fazer pedidos mais frequentes. Posso fazer um contrato com o cara, olha, eu vou te comprar 5.000, mas você entrega para mim 1.000 nesse mês, 1.000 no mês seguinte. Eu posso, de novo, usar a tecnologia de informação para eliminar o trabalho em papel, e os pontos, né, de feedback ou verificação que eu tenho que ficar marcando no papel, aí eu tenho que passar para não sei quem. Isso gera atraso, isso gera atraso de informação, e eu posso ter também aí uma informação errada, né, se eu ficar muito marcando aí as coisas na mão. Então, é tecnologia. Beleza? Eu posso utilizar operadores logísticos ou transportadoras para consolidar cargas de vários fornecedores e me entregar num preço, né, um pouco mais barato. Então, tudo isso é maneira que eu tenho de ganhar, né, uma economia em escala, não somente aumentando o lote, mas eu posso fazer outros trabalhos que também vão me dar essa economia, esse ganho, né, em escala, tá? Uma outra coisa é flutuação do preço e promoções. Então, quando o preço de um produto, né, ele é muito baixo, o que acontece? O consumidor tende a comprar mais, né? Ele acaba comprando a quantidade maior do que ele precisa. E aí o que acontece? Vamos supor que esse preço aí logo volta ao normal. Então, o que o cliente faz? Ele começa a comprar somente aí o que é necessário, tá? Então, o que ele faz? Se ele comprou vários produtos lá, uma quantidade exorbitante, porque o preço estava bom, quando, né, ou porque era uma promoção, quando o preço volta a normal, o que o cliente começa a fazer? Ele começa a postergar a compra daquele produto até esgotar aquele estoque que ele tinha acumulado. Beleza? Então, e aí eu posso passar uma falsa impressão que a demanda aumentou. Mas não, olha, aumentou porque teve uma flutuação no preço ou teve uma promoção. Eu tenho que entender esses sinais. Eu tenho que estar acompanhando para saber o que aconteceu, que eu vendi tanto assim. Ah, foi um preço mais baixo, foi uma promoção que a gente fez. Senão eu passo a entender que aquela nova quantidade consumida no período de promoção ou no período que o preço estava baixo é a minha nova demanda. E aí eu começo a produzir mais, porque para atender o cliente. Na verdade, não. Foi só um efeito aí de promoção ou de flutuação do preço. Beleza? Então, o que dá para fazer para a gente minimizar isso? Então, reduzir aí a frequência, né, dos acordos comerciais, principalmente com promoções ao consumidor, estabilizar os preços, beleza? Tornar o preço mais padrão ao longo da cadeia de suprimentos, fazer programa de reposição contínuas, né, com política de preço para o atacado mais racionalizadas. Para quê? Para que eu não tenha, que não seja preciso fazer esse tipo de flutuação ou essas grandes promoções aí nesses produtos. Beleza? E aí, antes que vocês durmam, nós chegamos aí no final da sessão 2.4.
E aí, onde vocês vão me entregar mais esse exercício, beleza? Não sei se vocês perceberam, mas eu tirei aqui, beleza? Aquela questão de, tem que me entregar até tal dia, tá? Como é que vai funcionar agora, beleza? Bom, deixa eu só, eu vou parar a gravação da aula e agora eu só vou explicar para vocês um pouquinho mais em detalhes como é que vai funcionar.